Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, nosso primeiro vídeo desta terça-feira, né? Hoje é 23 de maio de 2023. Pois é, estamos chegando pro nosso primeiro vídeo. Você já sabe que o primeiro vídeo a gente fala sempre de futebol. Falar do término aí, né, da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem Cruzeiro e Cuiabá se enfrentaram, né? E valia movimentação da parte de cima da tabela e movimentação da parte de baixo da tabela de classificação também. Já já a gente passa a classificação, fala a classificação para você novamente do Campeonato Brasileiro. Série B tem mais uma rodada nesta terça-feira, iniciando nesta terça-feira, e a gente traz para vocês também Libertadores e Copa Sul-Americana também. Será o destaque das nossas notícias, das nossas informações nesse nosso vídeo, nesse primeiro vídeo, né? Aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Tem clássico hoje, né? Na competição continental, no caso da Libertadores da América, movimentação também na Copa Sul-Americana. E a gente traz já detalhes para vocês, a preparação dos times que vão disputar aí mais uma rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. Tem o Santos também, o Peixe, que negocia aí com negocia investimento no futebol com fundo aí do dono do PSG. Vai finalmente se transformar em SAF, Cristiano? Não. Pelo menos por enquanto parece que não, mas calma que já eu conto os detalhes para vocês. Antes, tem duas chamadas para vocês aí, tá? Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Poções e Bolos da Linde. Mas antes disso, né? E também depois vem a nossa vinheta, e aí eu volto trazendo informação para vocês. Mas antes disso, deixa aí o like, compartilhe, comente, tá? Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, e também sininho de notificações para que vocês recebam todos os nossos vídeos sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação, e a gente já começa falando do Peixe. Santos negocia investimento no futebol com fundo do dono do PSG. O Santos tem negociado aí nos últimos meses com o Qatar Sports Investments, QSI, né, que é uma empresa de propriedade do governo do Qatar, que administra o Paris Saint-Germain. As conversas são para que o grupo invista no futebol do Peixe, sem a necessidade de o clube se transformar em SAF. Segundo a apuração do GE,
as discussões entre as partes já passaram aí do estágio inicial. A QSI, inclusive, solicitou ao presidente Andrés Rueda o balanço financeiro do Santos para estudar as contas do clube. Santos e QSI ainda discutem qual será o modelo do negócio. Atualmente, a FIFA proíbe que terceiros tenham participação em direitos econômicos de jogadores, ou seja, o QSI não poderia comprar um jogador e repassá-lo ao Peixe. Pois é, meus amigos, sem dinheiro para fazer aí grandes investimentos no futebol, né? O Santos abriu as portas para as conversas com o fundo Qatari, mas neste momento não tem interesse em se transformar em SAF. Por isso, ainda há discussões sobre como seria feito o aporte ao clube. A aproximação entre clube e empresa se deu por intermédio de Neymar pai, no caso o pai do Neymar, né? Do jogador Neymar. Recentemente, ele participou da negociação do clube com a Blaze, atual patrocinadora master do clube. Pois é, Neymar também reatou aí as relações com o clube. Em abril, ele foi a Vila Belmiro, assistiu ao jogo aí contra o Audax italiano pela Copa Sul-Americana e se declarou ao Peixe. No mês passado, o jornal francês L'Equipe noticiou que a QSI tem interesse em comprar outros clubes pelo mundo em caminho semelhante aí ao Grupo City, controlador do Manchester City no Brasil. A empresa controla o Bahia. Em outubro, na verdade, de 2022, a QSI adquiriu 30% do Sporting Braga, time da primeira divisão de Portugal. Em nota divulgada pouco depois, o fundo negou ter qualquer controle sobre o clube e alegou que visa apenas o crescimento sustentado aí do time, né? Inclusive a consolidação do seu estatuto de candidato a todos os títulos do futebol português e de clube de liga, aí no caso da Liga dos Campeões da Europa. Em contato com a reportagem do GE, o Santos negou as negociações. A Qatar Sports Investimentos ainda não respondeu aos questionamentos. Seria como é a Crefisa hoje, né? No Palmeiras. Seria dessa maneira. A Crefisa no Palmeiras. Não é uma SAF declaradamente, mas seria uma SAF. A diferença é que o Santos não venderia, né, X% do clube, como fez Vasco, Bahia, Botafogo, Cruzeiro. Não venderia. Ele ia ter o investimento desse grupo, né? Injetado no Santos. E aí, lógico, né? Lógico que o cara não vai vir aqui distribuir um caminhão de dinheiro. Não, eu só vou fazer uma doação. Ninguém é maluco. Vai fazer isso, mas tem outras intenções por trás, né? A FIFA não permite que nenhum grupo faça isso, pegue um jogador e coloque no Santos, mas o PSG, o grupo do PSG aí que comanda, né? O PSG poderia dar um dinheiro pro Santos, toma aqui, ó, X milhões aqui, faz a negociação que você quiser aí, compra quem você quiser para reforçar o time, que esse time volte a ser campeão novamente. E aí, evidentemente, quando as coisas voltarem a normal como era no Santos, voltar a ganhar títulos e o clube se reestruturar financeiramente, né? Sai do vermelho, evidentemente que uma fatia desse lucro seria destinado a esse grupo aí de investimento, sem dúvida nenhuma. Porque assim, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo mais no futebol, né, gente? A SAF, o pessoal que compra os times aí, não vem aqui distribuir um caminhão de dinheiro para depois, não. Tudo bem, a gente não vai querer o retorno não, claro que quer, né? Claro que quer, é tudo planejado ali, né? Conversado, assinado, etc e tal. Pois é, falar de Série B do Campeonato Brasileiro para você que tá ligado com a gente, ó. A 8ª rodada já começa nesta terça-feira. Às 19 horas o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Mirassol. Novo Horizontino joga às 9h30 contra o Avaí.
Também nessa terça-feira, às 9h30, o ABC recebe a Tombense. O Vila Nova, às 19 horas já de amanhã, joga contra a equipe do Ituano. Amanhã também teremos vitória contra o CRB, Juventude contra o Atlético Goianiense, Londrina contra o Ceará, o Guarani contra a Chapecoense, Criciúma contra o Sport e o Sampaio Correia contra a equipe da Ponte Preta. Os jogos aí de hoje e amanhã também da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrada então a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem o jogo de fechamento entre Cruzeiro e Cuiabá. Todo mundo esperando que o Cruzeiro fosse conseguir vencer o Cuiabá e vencer bem, né? Pela campanha que o Cruzeiro vinha fazendo aí na competição. Cuiabá surpreendeu, rapaz. Gol de Davidson. O Cuiabá venceu por 1-0, saiu da zona de rebaixamento e ganhou 4 posições. E agora está na 14ª colocação. Vou passar a classificação para vocês, que está da seguinte maneira, ó. O Botafogo lidera com 18 pontos, o Palmeiras é o segundo com 15, terceiro o Fluminense 13 pontos, com 13 pontos também a equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro permanece na 5ª colocação com 12 pontos, o Flamengo é o 6º com 12 também, assim como o 7º Atlético Paranaense. O São Paulo é o 8º também com 12 pontos. Com 11 pontos, o Santos é o 9º e o Grêmio é o 10º. Com 10 pontos, o Fortaleza é o 11º e o Bragantino é o 12º. Com 7 pontos, o Bahia é o 13º, o Cuiabá 14º, o Internacional 15º e o Goiás 16º. Dentro da zona do rebaixamento, com a vitória de ontem, o Vasco entrou na zona da degola. 17º com 6 pontos, 18º Corinthians com 5 pontos, o América Mineiro é o 19º com 4 pontos. O Coritiba ainda não venceu, tem 2 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão, né, rapaz? E o Vasco entrou aí na zona de rebaixamento. O Vasco que só venceu a primeira partida, né, que fez no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. E aí deixou o seu torcedor super empolgado, depois empatou com o Palmeiras. E depois, meu amigo, ou empatou ou perdeu, né? 2 derrotas em São Januário para Bahia e também para o Santos, que culminaram aí nessa queda do Vasco, né? Para a zona do rebaixamento. Claro que é começo de campeonato, mas o torcedor do Vasco já vem aí de 5 Série B disputadas, evidentemente que começa a se preocupar. Começa não, já está preocupado, né? E a pressão sobre o técnico Maurício Barbieri está gigantesca. Por mais que a direção banque o treinador, mas é assustador, porque assim, o Vasco joga agora contra o Fortaleza, na 8ª rodada, no sábado, lá em Fortaleza. Se o Vasco não vence, ele continua na zona de rebaixamento. Depois, ele tem um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Vou até pegar a sequência do Vasco aqui para explicar o que eu quero dizer para vocês que estão aí ligados com a gente. Depois ele pega o Flamengo no Maracanã, justamente isso. Aí, na 10ª rodada, o Vasco vai pegar o Internacional lá no Beira-Rio. São só jogos dificílimos. E no dia 21, que ainda não tem horário para acontecer, o campeonato depois da 10ª rodada vai dar uma parada, né? Depois da 10ª rodada aí do dia 10, aí ele só volta no dia 21, vai ter 10 dias aí de paralisação no Campeonato Brasileiro. E depois dessa parada, o Vasco recebe o Goiás em São Januário. Se continuar nesse mesmo cenário, vocês imaginam esse jogo entre Vasco e Goiás em São Januário. O quanto, se nada sair como esperado, né? O quanto que pode ser perigoso esse jogo do Vasco em São Januário. Se o Vasco continuar na zona de rebaixamento, sem vencer, vocês imaginam aí, vocês imaginam. Então o Maurício Barbieri vai tomar uma pressão gigantesca. É possível até que tenhamos aquele quebra-quebra, como é de costume. Mas de costume, né? A torcedor do Vasco, quando se revolta, meu amigo, é difícil de segurar. É difícil de segurar. Então assim, eu acho que o Vasco deveria fazer uma troca de treinador. Ah, Cristiano, mas tá no início de trabalho. Início? São 6 meses de trabalho. Ele montou a equipe.
Repito aqui que eu já disse várias vezes, todo treinador quer tempo para trabalhar. Maurício Barbieri tem o tempo que todo treinador quer. E o time continua jogando nada, né? Então, vamos esperar os episódios, né? Os capítulos das próximas rodadas aí pra gente ver o que acontece. Repito, próxima rodada o Vasco só tem o Fortaleza. É só o Fortaleza lá no Castelão, só isso. Fortaleza que vem aí jogando Copa Sul-Americana, jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Vem fazendo campanhas aí espetaculares aí nas últimas temporadas. A tendência é que o Vasco perca mais uma, mas como é futebol, evidentemente que a gente tem que aguardar para ver se dessa vez o Maurício Barbieri vai trazer ou vai fazer com que o Vasco tenha alguma coisa de novo, né? Apresente alguma coisa de novo aí nesse jogo contra o Fortaleza. Mais uma parada, na verdade a nossa primeira parada, e já a gente volta para falar de Copa Sul-Americana, também de Libertadores da América. Na competição Libertadores, por exemplo, hoje teremos um encontro aí dos dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. Já a gente volta. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Copa Sul-Americana. Hoje tem alguns brasileiros que entram em campo e a gente vai trazer para vocês aqui. O São Paulo vai visitar o Puerto Cabello. Tem também o América Mineiro que joga hoje também contra o Defensa e Justiça lá no seu Independência aqui no Brasil. E também teremos o confronto entre Goiás e Universitário. A gente começa então as nossas informações pela Copa Sul-Americana, destacando o confronto entre Puerto Cabello e São Paulo. Mas antes, deixa eu dar uma olhada na tabela aqui, saber como é que está o grupo, né, do São Paulo. São Paulo lidera com o grupo D com 7 pontos, o Tigre é o segundo com 6 pontos, o Tolima é o terceiro com 4 pontos e o Puerto Cabello ainda não pontuou. Ou seja, o São Paulo vencendo, ele vai a 10 pontos, né? O Tigre joga amanhã contra o Tolima. E aí, se o Tigre não conseguir vencer o São Paulo, matematicamente já estará classificado, né, para a próxima fase da competição. Lembro que a Copa Sul-Americana é diferente da Copa Libertadores da América. Na Copa Sul-Americana, só o primeiro de cada grupo se classifica. O segundo colocado vai disputar uma vaga com o terceiro colocado vindo dos grupos, né, da Libertadores da América, né? Só para dar uma explicada aí para você que está ligado com a gente. Então a situação do São Paulo é essa: tem 7 pontos, lidera, o Tigre tem 6, o Tolima tem 4, então é a situação de momento aí do São Paulo na competição continental. Saber então das coisas aqui das duas equipes, né, que vão se enfrentar logo mais pela competição. Vamos falar então dos donos da casa, né, que é o Puerto Cabello, do técnico Noel San Vicente. Apesar da campanha ruim na Sul-Americana, o Puerto Cabello lidera aí com folga
o venezuelano, ou seja, o campeonato da Venezuela, e se aproxima de seu primeiro título. O último jogo da equipe, porém, foi há 10 dias, quando bateu o Zamora no fim aí do primeiro turno do torneio local. Provável escalação, então, do Caberro, né? É a seguinte: Luiz Romero no gol, Carlos Rivero, Edwin Peraza, Kevin Dela Roz e também o Diego Ozil, Júnior Cedenho, Gideon Ilia, também o Raul Guerreiro, o Williams Lugo, também o Dani Pérez e o Luifer Hernandes. Esse o provável time do Puerto Caberro para o confronto de logo mais contra o Tricolor Paulista. E o São Paulo do Dorival Júnior vai da seguinte maneira: para se aproximar da classificação para os mata-matas da Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior levou para a Venezuela alguns de seus principais jogadores, apesar da longa viagem, da fragilidade aí do adversário e da sequência de jogos. Nestor ficou no Brasil, né, por conta aí de uma fadiga muscular. É possível, porém, que ele escale uma equipe mista. Pois é. Então o Tricolor Paulista vai da seguinte maneira para esse confronto aí: Rafael no gol, Rai Ramos, Diego Costa, Alan Franco e também o Patrick, ou o Caio Paulista, Pablo Maia, Luan, Michel Araújo e Alisson, Luciano ou então Wellington Rato e Caleri ou Juan na frente. Esse o provável time do São Paulo para o confronto contra o Puerto Caberro, né? Puerto Caberro. O São Paulo, acho que mesmo com poupando esses jogadores, né? Poupando alguns jogadores, mesmo assim, porque o São Paulo vem numa sequência muito forte. E aí, se você não poupa jogador aqui, jogador ali, a chance de você ficar aí, ter uma sequência de jogos com jogadores machucados é muito grande, né? Porque a gente sabe que o nosso calendário é difícil, é complicado demais. Então, São Paulo está fazendo essa... Até porque o grupo do São Paulo, né? Esse grupo do São Paulo é fácil, né, gente? São Paulo vai classificar em primeiro aí, deve vencer hoje, encaminhar bem a sua classificação, né? Até porque o Puerto Caberro não é esse bicho papão, né? Falar do confronto entre América Mineiro e Defensa e Justiça, vamos falar então para você que está aí ligado com a gente, o América Mineiro que precisa vencer, né? América Mineiro do técnico Wagner Mancini. O Coelho vem utilizando uma nova equipe como titular, entretanto, um desfalque é certo. O lateral direito Marcinho não foi inscrito para a primeira fase da Copa Sul-Americana e não jogará nesta terça-feira. Com isso, o técnico deve improvisar o zagueiro Ricardo Silva no setor, pois não conta aí com outro jogador da posição no elenco. Pois é, provável então time do América Mineiro tem Passinato no gol, Ricardo Silva, Wanderson, Éder e também Avelar, ou então Nicolas, Cal, Breno e Martínez, ou então Benítez, Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo na frente. Esse o provável América Mineiro. Já o Defensa e Justiça do técnico Júlio Vacari, o treinador conta aí com a volta do volante Gutierrez, que não atuou na última partida da equipe, cumprindo suspensão. Além dele, outros 4 atletas devem retornar à equipe. São eles, os zagueiros Colombo e também o Cardona, o meia Barbona e o atacante Solari estarão voltando aí para esse confronto. Provável escalação então do time argentino é a seguinte: um Saí no gol, Santana, Colombo, Cardona e Soto, J. Lopes, Gutierrez e também o De Barbona, Getogni, Solari, Ferreira e também o N. Fernandes. Esse é o provável time aí do Defensa e Justiça. Deixa eu buscar para você que está ligado com a gente, como é que está aí a situação do grupo do América Mineiro, que é o grupo F. O Milionários lidera com 7 pontos, o Defensa e Justiça tem 6 pontos, o América Mineiro tem 4 pontos e o Peñarol ainda não pontuou. Ou seja, o América Mineiro precisa demais da vitória. Se ele vencendo aí a equipe do Defensa e Justiça, ele chega a 9 pontos, ultrapassa, né,
o Milionários, que é o líder do grupo, né? Ultrapassa o Defensa e Justiça também. Aliás, ele chega a 9 pontos, não, perdão, ele chega a 7 pontos, ultrapassa o próprio Defensa e Justiça e fica ali na segunda colocação. Aí vai ter que ver aí o jogo, vai ter que esperar, né, o jogo do Milionários, que é 11 horas da noite, né? Milionários recebe a equipe do Peñarol. Se o Peñarol aprontar, vencer, o Peñarol chega aos seus primeiros 3 pontos, deixa aí a equipe do Milionários com 7. E aí, a vitória do América, o América chegaria também à mesma pontuação que o Milionários. E aí, nas 2 próximas rodadas, o time do América poderia brigar aí, ou pode brigar por essa vaga, né, direta aí na próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas é um jogo difícil. Defensa e Justiça, né, é o time mais acostumado a disputar essa competição, né? Vamos falar do Goiás, né, rapaz? O Goiás que vai enfrentar o Universitário. Deixa eu buscar aqui o grupo do Goiás. O grupo do Goiás, que é o grupo G, né? Grupo G aí da Copa Sul-Americana, liderado pelo próprio Universitário. O Goiás tem 5 pontos, é o segundo. O Santa Fé tem 4 pontos. O Ginásio La Plata ainda não pontuou. Ou seja, se o Goiás vencer, o Goiás assume a liderança aí do grupo, chega a 8 pontos e deixa o Universitário com 7, perdão. Mas se perder, aí, meu amigo, né, aí praticamente ele dá adeus a chance de se classificar de forma direta, porque nessa situação o Universitário abriria 5 pontos e aí ficaria muito difícil para o time do Goiás ir buscar em 2 rodadas esses 5 pontos aí, né? Ficaria difícil demais. Pois é, então o Universitário lidera com 7 pontos, o Goiás é o segundo com 5 e os dois se enfrentam nessa rodada. Sabe as coisas aqui das 2 equipes, começando pela equipe brasileira. O Goiás do técnico Emerson Ávila, né? O técnico esmeraldino pode repetir a escalação que enfrentou o Bahia no último sábado. Uma possível mudança pode ser a entrada aí do lateral direito Bruno Santos, no lugar do volante William Oliveira. Se isso acontecer, Maguinho irá para o meio de campo. Apodi está recuperado de dengue e fica no banco de reservas. Provável escalação então do Goiás: tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Sander, Zé Ricardo, William Oliveira, então o Bruno Santos, Diego e Palácios. Na frente, o Alisson e também o Matheus Peixoto. Esse o provável Goiás. Já o Universitário do técnico Jorge Fossati vai da seguinte maneira: o técnico uruguaio deve escalar o time com José Carvalho no gol, Di Benedetto, José Bolívar, Marco Saravia e também o Piero Guzmán, Calcaterra, Alfonso Barco e também o Martim Guedes e o Andy Polo, Emanuel Herrera e Alex Valera na frente. Esse o provável time aí do Universitário para o confronto contra o time brasileiro Goiás. É a situação aí da Copa Sul-Americana, né, rapaz? Pois é. Outros brasileiros perdão, que vão jogar aí quinta-feira, né? Quinta e também quarta, ó. O Botafogo, por exemplo, na quinta-feira, às 9 horas da noite, vai visitar o Universitário César Valerro. Mais grupos aqui dos brasileiros. Na quinta-feira também, o Bragantino vai visitar a equipe do Oriente Petroleiro. O Santos joga amanhã contra o Audax Italiano, né? Jogo fora de casa também. O Santos, que está ali na 3ª colocação com 4 pontos. É o grupo E, né, rapaz? Dessa Copa Sul-Americana. E o Fortaleza joga amanhã também, só que contra o São Lourenço. O Fortaleza está numa boa, né? Se ele ganhar esse confronto aí contra o São Lourenço, ele se classifica, né, em primeiro lugar e já de forma direta para a próxima fase da competição. Ele tem 9 pontos, tem 5 pontos a mais que a equipe do São Lourenço. Então chegaria aí a 12 pontos, abriria 9, né? Abriria aí 9.
8, na verdade, né? Abriria 8 pontos do São Lourenço, 8 pontos restando 6 em disputa, ou seja, a equipe do Fortaleza se classificaria aí para a próxima fase da competição. Lógico que tem ainda o Palestino que joga contra o Estudiantes de Mérida, né? Mas pode chegar aí a 7 pontos e nessa situação aí ele que seria o adversário direto pela briga aí do Fortaleza pela classificação. Se o Fortaleza vencer e o Palestino vencer também, ele ainda não se classifica de forma direta, porque aí o Palestino chegaria a 7, poderia chegar a 13, então nessa situação ele não se classificaria. Ele ganhando do São Lourenço e o Palestino empatando seu jogo contra o Estudiantes de Mérida, o time brasileiro se classifica. O time brasileiro joga amanhã e o Estudiantes de Mérida contra a equipe do Palestino joga na quinta-feira. Dá mais uma pausa, né? Que a gente volta já já trazendo mais informação para você. Quando voltarmos, traremos informações aí da Taça Libertadores da América. É os dois Atléticos, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentando hoje pela Taça Libertadores da América. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta para a gente falar de Taça Libertadores da América. Deixa eu dar uma passada aqui em todos os grupos, né? Para vocês atualizar, para vocês que estão ligados com a gente. Passar no grupo A, que é o grupo do Flamengo. O Racing lidera com 7 pontos, o Flamengo é o segundo com 4 pontos. Na Libertadores, os dois primeiros se classificam, tá? Diferente da Copa Sul-Americana que eu falei há pouco. Na Copa Sul-Americana, só o primeiro se classifica de forma direta e o segundo enfrenta, né, o terceiro colocado dos grupos da Libertadores da América, que a gente está falando a partir de agora, né? Então, os dois primeiros se classificam para a próxima fase da competição, no caso da Libertadores da América. Racing 7 pontos, Flamengo 4 pontos, Alcas 3 pontos e o Nublense 3 pontos. Nesta terça-feira, às 21 horas, o Alcas recebe a equipe do Racing. Se o Racing vencer o Alcas, ele já se classifica. Aí depois a gente vai ver se o Flamengo vencer também. O Flamengo joga amanhã. Aí os dois vai se enfrentar na quinta rodada desse grupo, para aí a gente saber, né, quem vai se classificar em primeiro, quem vai ficar na verdade em primeiro, porque o Racing vencendo, ele vai a 10 pontos, ele já tira a possibilidade aí do Alcas. Aí assim, o futebol não tem uma certeza, né? Mas se tudo ocorrer na normalidade, o Flamengo deve vencer também o Nublense. E com isso, o Racing já se garantiria e o Flamengo, deixa eu ver, faltaria 2 rodadas ali, o Alcas e o Nublense poderiam chegar a 9 pontos. O Flamengo ainda não se classificaria matematicamente, mas ficaria ali por um empate para se classificar para a próxima fase da competição, né? E seria justamente no jogo do Racing, no Maracanã, na quinta rodada aí, né?
no jogo do Flamengo contra a equipe do Racing. Então, o Racing enfrenta nesta noite às 21 horas, o torcedor do Flamengo vai estar ligado nesse jogo aí, entre Alcas e Racing. Racing vencendo, se classifica. Se o Alcas vencer, aí embola tudo, né, gente? Embola tudo aí. Se o Alcas vencer, ele chega a 6 pontos, tira o Flamengo do G2, né? Aí o Flamengo tem que vencer o Nublense para voltar ao grupo ali, o G2, para se manter na zona de classificação. No grupo B, a situação é o seguinte: grupo do Internacional. Nacional lidera com 7 pontos, o Internacional é o segundo com 5, o Independiente Medellín tem 4 pontos e o Metropolitanos ainda não pontuou. O Independiente Medellín recebe nesta terça-feira às 21 horas a equipe do Nacional e o Internacional joga na quinta-feira contra o Lanterna Metropolitanos às 9 horas da noite lá no Olímpico dela UCV, né? UCV. Pois é. Pra continuar no grupo ali, né, rapaz? Quem sabe, de repente, o Independiente e o Nacional sim empate, que seria o resultado melhor para o Internacional, empate dos dois aí, porque o Inter vencendo, o Inter chegaria a 8 pontos também, mesmo pontuação do Nacional, aí a gente depois vai ter que ver critérios, etc e tal, de saldo de gols, né, para ver quem fica em primeiro. Mas se o Independiente Medellín vencer, ele chega a 7 pontos e tira o Internacional do G2. Então é importante que o Independiente Medellín empate com o Nacional. Seria um resultado muito bom aí para a equipe do Internacional. Grupo C, que é o grupo do Palmeiras. O Palmeiras só joga na quarta-feira, ou seja, amanhã. Mas hoje o Bolívar enfrenta a equipe do Barcelona de Guayaquil às 9 horas da noite. O Bolívar lidera com 6 pontos. Se o Bolívar vencer, ele vai a 9 pontos. Ele abre 6 pontos ali do próprio Barcelona de Guayaquil, que é o terceiro colocado. Ele ainda não se classifica, porque vão restar ainda 2 jogos a serem feitos, né? E o Barcelona de Guayaquil poderia chegar a 9 pontos se vencer esses 2 jogos. Então o Bolívar não pode, mesmo vencendo hoje, ele encaminha a sua classificação, mas não consegue se classificar matematicamente falando. E o Palmeiras, que joga na quinta-feira também, na quarta, aliás, né? Palmeiras joga na quarta-feira às 19 horas, visita, né, o Cerro Porteño. Palmeiras vencendo também, ele também não garante a sua classificação, ou seja, essa rodada ainda não vai garantir ninguém na próxima fase, mas encaminha muito bem a classificação do Palmeiras, porque depois, na quinta rodada desse grupo, o Palmeiras joga em casa contra o Barcelona. Aí sim, aí o Palmeiras vencendo amanhã e vencendo o Barcelona jogando em casa, né, no seu Allianz Parque, aí sim o Palmeiras se classificaria aí para a próxima fase da competição, né? É a situação do grupo C. No grupo D, que é o grupo do Fluminense, o Fluminense só joga na quinta-feira, mas a classificação do Fluminense está bem encaminhada, né? São 3 jogos e 3 vitórias. O Fluminense tem ali 6 pontos a mais que The Strongest, Sporting Cristal e também o River Plate. Fluminense vencendo o Strongest fora de casa, matematicamente o Fluminense já se classifica para a próxima fase da competição. Porque o saldo de gol, mas o The Strongest poderia chegar a 9 pontos. Mas o Fluminense já chegaria a 12. Né? Já chegaria a 12. O Sporting Cristal, que enfrenta o River, se sair um vencedor aí, chega a 6 pontos. Aí eles poderiam chegar a 12 pontos também. Só que o saldo de gols do Fluminense é muito bom. Né? Então, tudo bem que não poderia, nessa situação, nesse cenário que eu estou falando para vocês, Fluminense vencendo o The Strongest, o Sporting Cristal jogando contra o River, se houver um vencedor, chega a 6 pontos e poderia também chegar a 12 pontos. Né? Mas são 2 vagas, né, gente? São 2 vagas. Com 12 pontos, o Fluminense não fica de fora. O Fluminense chegando a 12 pontos, ganhando no The Strongest, que é um jogo difícil por causa da altitude, jogo dificílimo demais para o Fluminense. Mas o Fluminense vencendo esse jogo, ele chega a 12. Eu não acredito que com 12 pontos o Fluminense vai perder a classificação. Acho que não perde mais a classificação aí. Ele pode abrir 9 pontos ali, né?
O time que vencer no confronto entre Sporting Cristal e River chega a 6, mas aí assume a segunda colocação. O terceiro colocado ficaria com 3. Então o Fluminense, nessa situação, se classifica independentemente do confronto aqui entre Sporting Cristal e River Plate. Basta uma vitória para o Fluminense já carimbar aí o seu passaporte para a próxima fase da competição. É a situação do grupo D. No grupo E, que é o grupo aí do Corinthians, o Corinthians está numa situação difícil. Complicadíssima a situação do Corinthians. Argentino Júnior lidera com 7 pontos, o Independiente Del Valle tem 6 pontos, e o Corinthians tem 3 pontos, e o Liverpool tem 1 ponto até aqui. Amanhã, quarta-feira, o Liverpool recebe a equipe do Independiente Del Valle. O Argentino Júnior também amanhã recebe às 21h30 no horário de Brasília o confronto aí, né? Recebe o Timão, o Corinthians. O Corinthians fez até um bom jogo contra o Flamengo, mas perdeu, né? Perdeu esse confronto aí. Então, pro Corinthians é vencer ou vencer. Se o Corinthians empatar aqui, ele praticamente, né? Ele praticamente dá adeus à competição. Matematicamente ainda não. Ainda vai existir a possibilidade ainda matemática do Corinthians conseguir a classificação, mas praticamente ele, né, será eliminado da competição. Fica muito difícil. O Corinthians precisaria, no caso, vencer os 2 jogos que restam, se perder esse, né, e torcer para uma combinação de resultados, coisa que é difícil de acontecer. Então a situação do Corinthians é dificílima na Libertadores da América. Outro grupo aqui que não tem brasileiro, né, tem um Boca, grupo F. Boca lidera com 7 pontos, Deportivo Pereira 4 pontos, o Colo-Colo 4 pontos e o Monagas 1 ponto até aqui. O Monagas recebe o Colo-Colo e o Deportivo Pereira recebe a equipe do Boca Júnior. O Monagas e o Colo-Colo, o jogo acontece hoje, e a equipe do Deportivo Pereira com Boca é amanhã. No grupo G, que é o grupo do Atlético Paranaense, no qual a gente vai falar agora para você, a situação é a seguinte: o Atlético Paranaense tem 7 pontos, o Alianza Lima tem 4 pontos e o Galo tem 3 pontos, assim também como o Libertad, que está na lanterna aí por questão de critério, né, ali de desempate. É a situação, ó. O Atlético Paranaense lidera, tem 7 pontos, o Atlético Mineiro tem 3. Se ele ganhar esse confronto, ele vai a 6 pontos e assume, né, a segunda colocação, caso o Alianza Lima não consiga vencer o Libertad, né? Nessa situação, o Galo iria a 6 pontos. Bola tudo de vez aqui, gente. Se o Galo vencer o Atlético Paranaense, chega a 6 pontos. E se o Libertad vencer o Alianza Lima, aí fica Atlético 7 pontos, Atlético Mineiro 6 pontos, e o Libertad 6 pontos e o Alianza Lima com 4 pontos. Se acontecer da maneira que eu estou falando para vocês, embolaria ainda mais essa situação, esse grupo G, né? Esse grupo G aí. Falando no grupo G, sabe das coisas aqui de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, que é o mandante do jogo, né, do Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê poupou titulares diante do Coxa, exceto Everson, o goleiro, também Johan e o Hulk. O atacante Paulinho foi poupado da viagem por desgaste físico e deve voltar a fazer dupla de ataque com o Hulk. O camisa 10 é o vice-artilheiro da Libertadores com 5 gols. Na defesa, fica a dúvida se o Galo vai de Bruno Fux ou Mariano na direita. E fica a expectativa ainda maior da volta aí de Guilherme Arana aos relacionados. Time provável do Galo: Everson no gol, Bruno Fux ou Mariano, Nathan Silva, Gemerson e também o Rubens, Batalha, Zaratio e Johan, Pavon, Hulk e Paulinho na frente. Esse é o provável Galo para o confronto contra o Atlético Paranaense do técnico Paulo Turra. O técnico atleticano volta com os titulares, né, na formação inicial, após poupar 8 deles diante do Bragantino pela Série A. A baixa mais significativa desse grupo é o do volante Fernandinho, que sentiu uma dor muscular na coxa e fica de fora de 15 a 30 dias. Hugo Moura deve substituí-lo. Perdão. Provável escalação então do Atlético Paranaense.
Bento no gol, Madison então o Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e também o Fernando, Hugo Moura, Eric e o Christian então o Vitor Bueno, Canóbio, Pablo e Vitor Roque na frente. Esse o provável Atlético Paranaense para o confronto contra o seu xará mineiro. Então a situação é essa, gente. Atlético Paranaense 7 pontos, Alianza Lima 4, Atlético Mineiro 3 pontos e o Libertad 3 pontos. Esse grupo que está embolado pode ficar mais embolado ainda. Basta o Atlético vencer o Paranaense e o Libertad vencer o Alianza Lima. Se o Atlético Paranaense vencer o confronto e o Alianza Lima também, o Atlético Paranaense vai a 10 pontos, o Alianza Lima iria a 7 pontos, deixaria aí Atlético Mineiro e Libertad numa situação bem complicada nesse grupo G. Pois é. Mas se não acontecer isso, acontecer uma vitória aí do Atlético e uma vitória do visitante Libertad, embola tudo de vez, né? Esse é o grupo G. O grupo H, que não tem brasileiro, que é o grupo aí do Atlético Nacional, 7 pontos, né? O Nacional lidera. O Olímpia tem 5 pontos, o Petronato tem 3 pontos e o Melgar tem 1 ponto. Os jogos acontecem aí da quarta rodada. Amanhã, quarta-feira, o Patronato recebe aí o Olímpia e o Melgar recebe o Atlético Nacional. É isso, né, gente? E a Libertadores da América sendo destaque aqui também no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Amanhã a gente volta para trazer para vocês aí mais Copa Sul-Americana, mais Libertadores da América, Série B do Campeonato Brasileiro também e as demais informações que surgirem aí durante esta terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Ontem eu falei que era dia 18, né, rapaz? Mas vocês viram aí embaixo que a gente acabou corrigindo isso aí, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Pouco a pouco a gente vai recuperando a voz aqui. Vocês perceberam aí que a gente ainda tem uma tosse aqui, né? Mas pouco a pouco a gente vai se recuperando aí com fé em Deus, né? Beijão no coração. Às 18 horas tem mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra gente falar aí das notícias regionais, nacionais, aliás, estaduais e nacionais também, para vocês que estão ligados aí com a gente. Beijo no coração. Não esquece de deixar o like não, deixa o like pra gente aí, compartilha com seus amigos, comente, se inscreva no canal se você não for inscrito e também dá uma moralzinha pra gente aí, sininho de notificações, porque vocês serão avisados de todos os vídeos que postarmos aqui no nosso canal. Beijo no coração, você já sabe, né? A gente se fala, a gente se vê.